Graça e paz, igreja, amém? Boa noite, é um prazer. É sempre bom estarmos juntos aqui na casa do nosso Pai. E estar em Betânia para mim é motivo de muita alegria. Aqui eu cresci, aqui eu fui ministrado por esses homens de Deus que investiram na minha vida, abençoaram minha vida, me deram bronca também, porque bronca faz parte da caminhada para você corrigir o seu caminho, né? Corrigir a sua rota. Não, Isaías não, né? Isaías não. Mas o Neil e o Denilson, sim. Isaías está limpo desse sangue, então. E eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre alguém que me abençoa muito, sobre Moisés. Moisés foi um cara que me abençoou muito e me abençoa muito quando eu leio a história de Moisés, porque foi alguém que foi chamado por uma grande obra. E todo mundo que é chamado por uma grande obra tem uma desculpa, né não? Fala a verdade. Todo mundo. Quando Deus chama, o cara inventa uma desculpa. Mas agora, logo agora, eu tinha feito tantos planos, tantos planejamentos, e Deus falou assim, Eu me lembro da minha esposa, né? Quando Deus falou com ela, vocês vão ser missionários. A minha esposa falou, não, esse negócio é só para o meu marido, eu não. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Deus pegou ela, eu e os 4 filhos, botou num pacote e levou a gente. E Moisés também deu as suas desculpas, eu não sei falar, eu sou gago. E Deus falou assim, não tem problema não, eu vou botar uma boca do seu lado, para você também comunicar a minha vontade a Faraó. E eu queria primeiro ler um texto com você. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus. Nós já lemos Hebreus aqui 10, eu queria que você abrisse em Hebreus 11, para a gente poder entender um pouco. São 2 textos que nós vamos ler. O primeiro é o de Hebreus 11, do versículo 23 ao versículo 29, que diz assim, enquanto você abre eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. E o segundo texto que eu queria ler com você está lá em Êxodo, no capítulo 2, e a gente vai ficar aí em Êxodo para falar um pouco sobre isso. Êxodo no capítulo 2. No versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés. E pondo nela o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou sua criada buscá-la. Abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve ela compaixão dele e disse: Esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu vá te chamar? Quer que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e lhe disse, chamando Moisés, dizendo: Porque das águas
o tirei. Amém? Até aí. Primeiro eu queria falar do relato de Moisés na galeria da fé. Moisés passa por toda essa circunstância adversa. Ele é adotado pela filha de Faraó. Um esquema de Deus. Bota num cesto, joga no rio, a irmã vai, entrega a filha de Faraó, a irmã chega e fala, deixa que eu levo. Moisés é criado ali. O relato da galeria da fé de Moisés me fala que Deus muitas vezes nos quer em algum lugar. E muitas vezes as circunstâncias que Deus cria não são as circunstâncias que nós queremos. Deus nunca vai dar a resposta que nós queremos. Ele vai dar para nós a resposta que nós precisamos. Há uma grande diferença entre ouvir de Deus aquilo que eu quero e ouvir de Deus aquilo que eu preciso. Hoje nós vivemos um tempo de uma pregação que é feita para o ego e não para a alma. Deus não quer tratar o nosso ego, pelo contrário, Ele quer matar o nosso ego. Deus quer tratar a nossa alma. E muitas vezes a gente ouve o que a gente quer. Muitas vezes o pastor dá uma palavra mais dura e alguém fala assim, pô, esse pastor está na carne. O pastor não está orando, esse pastor não está jejuando. O que está havendo com esse pastor? Será que a mulher dele dormiu de calça comprida? Misericórdia. Porque Deus quer tratar a nossa alma. Mesmo que sejamos levados para um lugar onde nós não queremos, Deus tem os seus propósitos e os seus projetos na vida de cada um de nós. E você precisa entender isso. Deus tem o poder de nos trazer de volta para o centro da sua vontade quando nós estamos fora do lugar aonde Ele nos quer. Foi assim com Jonas. Jonas tinha todos os recursos da parte de Deus para ir para uma cidade. Mas ele pega o seu próprio recurso. A Bíblia diz que Jonas comprou a passagem com o seu próprio dinheiro e se mandou para Tarsis. Eu fico imaginando Jonas naquele burburinho no navio. E de repente aquela tempestade começa a balançar o navio. Estava lá o espírita orando, estava lá o muçulmano orando, estava lá o hindu orando e Jonas estava dormindo. Quando nós estamos fora da vontade, daquilo que Deus quer para a nossa vida, pode estar acontecendo o que for, você continuará dormindo. E o pior, depois daquela reunião ecumênica, eles descobriram quem era o problema. Qual é o problema? É o crente. É o crente fora da vontade de Deus. E o próprio Jonas chega e confessa, sou eu, cara. Só tem uma coisa, me joga no mar que a coisa vai melhorar. Moisés passou por alguns problemas para que Deus pudesse o levar para o centro da vontade de Deus. Moisés foi criado como um playboy. Moisés foi criado no Egito, a nata da nata daquele tempo. Criado com danoninho, né? Danoninho, cálcio, ferro, fósforo. Beleza? Pô. Tá calor? Traz umas Schweppes aí. Todo mundo vinha. E aí, Moisés, como é que tá? Pô, esse ar-condicionado só tem 8.000 BTU. Manda botar um de 12. Moisés foi criado na nata, filho da filha de Faraó. E muitas vezes nós achamos que porque estamos tudo bem,
nós estamos tudo bem com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que está dando certo significa que está certo. E aí eu queria compartilhar isso com você nessa noite. E eu gosto de colocar temas em mensagem, né? A minha esposa sempre fala, você sempre coloca tema? Eu falo, sempre. E o tema dessa mensagem hoje é indo para o lugar certo. 2 pontos. A vontade de Deus. Amém? Porque o lugar certo para você estar é no centro da vontade de Deus. Ah, mas lá é... Meu irmão, é lá. Se não for lá, não tem outro lugar para você ficar. Pode estar tudo muito bem. Você pode estar vivendo nos palácios. Mas eu prefiro ser sustentado por Obadias comendo pão e água do que comer na mesa de Jezabel e Acabe. A gente precisa entender isso muitas vezes na nossa vida, porque a nossa vida é muito corrida. A gente quase não tem tempo para nada. E às vezes a gente esquece de ouvir aquele que controla a nossa vida. E a nossa vida muitas vezes é entregue a Deus parcialmente. E Deus não quer nada menos do que tudo. A gente ouve isso aqui direto. E muitas vezes Deus arruma algumas circunstâncias para nos levar para o centro da sua vontade. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Pô, minha vida está toda embolada. É porque você está em obra. E obra é bagunça mesmo. Obra é tapume de um lado, entulho do outro, cimento para lá, tijolo para cá. Nada está no lugar. Mas quando você passa depois, você vê um prédio bonito. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus está ajustando as coisas. E através dessa palavra de Moisés, eu entendi algumas coisas para a minha vida. Eu queria compartilhar contigo nessa noite. Primeira coisa está lá no versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu até com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia injustiça: Por que feres a teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. E este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Primeiro ensinamento que eu tiro dessa palavra é que Deus usa as circunstâncias para nos mover para o centro da vontade dEle. Moisés estava ali, criado no Egito, como eu falei, criado pela avó, leitinho com pera, danoninho, bacaninha. Moisés estava ali no centro. Moisés estava ali tranquilo, até que ele sai. Ele sai e vê um hebreu sendo espancado, e a primeira coisa que aparece no coração dele é o senso de justiça. Ele fala assim: Ué, que isso, cara? Vocês não podem brigar. Ele vai, e Moisés sabia lutar. Ele mata o cara. Circunstância totalmente adversa. Eu não estou dizendo para você, então quer dizer, pastor, que para ir para o centro da vontade de Deus eu tenho que espancar uns, matar outros. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, tu vai para o centro de Bangu 1. Eu estou falando para você que Deus muitas vezes usa algumas circunstâncias que parecem loucura para te levar para o centro da vontade dEle. A chama de justiça se acendeu no coração de Moisés. Ele falou assim: por que você está ferindo o teu próximo?
Muitas vezes as adversidades chegam, e quando a adversidade chega, a adversidade não é elegante. A adversidade é mal educada. Porque a adversidade não chega lá na sua casa e diz assim, ó, boa noite, tudo bem? É você que é o Flávio? Hã? Ah, o Flavão? Sim. Bem, eu sou a adversidade e a partir de hoje eu vou estar ao seu lado. Não! Quando ela vem, você menos espera, ela chega. Ela é mal educada, ela mete o pé na porta. E a grande certeza que você tem da fé não é aquilo que você conquista através da fé, é aquilo que você supera através da fé. Porque a fé que tem sido pregada por aí é uma fé de conquista. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter. E a fé que a Bíblia nos ensina é uma fé de suporte. Quando passares pela água, não te afogarás. Quando passar pelo fogo, não te queimarás. Eu sou o Senhor e estou contigo. A fé nos dá suporte. A fé nos dá músculo espiritual para suportar a pegada. Deus usa circunstâncias adversas. Muitas vezes a gente passa por adversidade e não sabe o que fazer. Se não sabe o que fazer, não faça nada. Ore ao Senhor. Talvez alguns crentes tenham que entrar na prova, porque crente na prova ora mais. Lê mais a Bíblia. Sobe um monte, jejua. Pode ver. Tu vê crente andando, ó. Se tu vê crente andando no meio da rua dizendo assim, ó, oh, bom dia, xarabandalaba, pode ser que tá na prova. Pode crer, tu pode ver. O crente, quando está na prova, meu irmão, ele repreende até o uivo de cachorro. Ah, tá amarrado. E muitas vezes Deus nos trata. E um amigo meu, bombeiro, eu sempre falo isso, me deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, quando alguém chega lá, Flavão, no hospital, todo ralado com a moto, que ele caiu de moto, todo ralado, em carne viva, sabe o que eu faço? Não, eu jogo o éter e passo a escovinha. Falei assim, ó, Ele falou assim, sabe por quê? Porque dói na hora, mas eu consigo desinfetar todo machucado. Dói na hora, mas ele não perde a perna. Muitas vezes a prova que Deus nos traz dói na hora, mas a gente não perde a vida. A gente não perde o sentido da adoração. A gente não perde a capacidade de adorar mesmo em meio à adversidade. Porque a adversidade não revela o caráter de Deus, irmão. A adversidade revela nós, o nosso caráter. Como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Moisés, vem sobre ele essa adversidade. E ele tem que sair corrido do Egito. Corrido. Moisés tinha tudo e agora ele tem o quê? Nada. Tem mais nada. Mais nada, irmão. Saiu vazado. Moisés, porque uma coisa é você estar lá, né? Como eu falei, no palácio. Todo mundo te servindo. Agora, o dono do palácio quer te matar. Fala assim, Moisés, sabe aquele cara que estava te arregando? Aquele cara que deixava você à vontade? Agora ele quer te matar. Olha que adversidade, irmão. Um dia eu sou o cara, no outro eu sou ninguém. Quantas vezes nós já fomos o cara, né? Eu já fui o cara. De pau. Achava que era o cara. E Deus nos moe. Eu sou de raiz assembleana, né? E certa vez eu estava num culto. E assembleano gosta de culto longe, né? Eu nunca vi isso, cara.
A gente saía daqui para Xerém, para uma vigília. Aí uma vez o cara falou assim, eu sou pentecostal. Eu falei, não é não. Eu sou pentecostal. Eu falei, então tu tem que responder o meu questionário. Porque eu tenho um questionário para saber se o cara é pentecostal. Primeira coisa, já teve um Corcel 2? Aí ele falou, não. Já enguiçou de gasolina indo para vigília, um monte de varão ataviado empurrando, de gravata? Não? Não. Então mesmo. No máximo que tu é avivado. Pentecostal tu não é. E aí a gente estava indo lá em Xerém numa vigília, e a gente estava lá. E Deus vai falar, e o pandeiro comendo solto. Vigília sem pandeiro não é vigília, irmão. Você me desculpa aí a quem gosta de uma vigília com violão, então mas sem pandeiro não dá. E eu estava lá, e daqui a pouco veio uma irmã marchando na minha direção. É bom porque quando o crente não está meio desconcertado, quando alguém aponta, o nego abaixa para pegar no de trás. Você já viu? Tu vai na vigília, a irmã tinha um microfone. Aí isso aí, o microfone dela ficava enrolado igual uma cobra. Aí quando ela ia falar, ela ia andando com o microfone. Até lá o fio do microfone ia lá. E os diáconos já não deixavam você sair. Deus vai falar contigo agora, mano. Eu não estava numa fase muito boa da minha vida. Aí ela veio na minha direção e falou assim, ó. Deus vai te colocar na moenda. Eu falei, Eu pensei em dar um glória a Deus, mas eu falei, se eu der um glória a Deus para moenda, a coisa vai ficar mais apertada do que tá. Amém. Um dia tá eu, aqui na Capitão Teixeira, falei, vou tomar um caldo de cana. Me lembrei da moenda. O cara tinha uma moenda. E ele pegou o caldo, eu falei, me dá um caldo de cana. Ele ligou a moenda. E pegou o caldo de cana. Na mesma hora veio aquela palavra sobre a minha vida. Deus vai te colocar na moenda. Quando eu olhei para o lado, ele botou a cana. E ele pegou a cana de novo, deu mais uma. E eu tô olhando e me lembrando da palavra. E daqui a pouco ele pegou a cana de novo, deu uma torcida. E ó, eu falei, que isso, Jesus? Aí não. Mas depois me veio uma outra palavra que diz assim, olha, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega, porque se há ainda uma ponta de esperança dentro de você, o Senhor vai soprar o seu espírito e ele vai te levar para o lugar aonde ele quer que você esteja. Independente da circunstância que você está passando. Às vezes a gente tem mania de reclamar. Eu não aceito. Quem é você? Criatura, para contender com o Criador, diz o apóstolo Paulo. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem umas orações que Deus deve falar assim, ai meu Deus. Oração de pitbull, já viu? Deus, eu não aceito! E Deus deve falar assim, maluco, eu não sou surdo, cara. E quem é você para não aceitar? Eu sou soberano sobre a sua vida. Se você entender isso, você vai comer o melhor dessa terra. Olha que adversidade, Moisés tem de fugir, cara. Foge, Moisés, foge, porque a coisa tá feia pro teu lado. Eu penso Moisés coçando a cabeça, falando assim, caramba, tava tudo certo. Tava tudo certo, eu batia a mão, todo mundo vinha me servir, agora eu tenho que fugir. Moisés, foge, porque senão, meu amigo, o cerol vai passar. Circunstâncias, adversidade, prova, vento, seja lá o que você quer chamar. Estou na prova, estou no vento, estou na adversidade, estou na circunstância adversa, eu não sei como você quer chamar, mas Deus está contigo. A Bíblia diz que haviam dois homens, um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha. A Bíblia diz que veio a tempestade sobre os dois. Qual foi a diferença? O fundamento. Porque tempestade vem sobre o crente e sobre o não crente. O escritor do Eclesiastes já diz isso. É sobre o justo e sobre o injusto, irmão.
agora eu virei um super-homem. Mentira. Jesus falou o quê? No mundo vocês vão ter o quê? Mas termina aí o versículo. O que ele diz? Tende o quê? Porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você pode vencer também, porque o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está em vós. É isso que diz o apóstolo Paulo. Só que a gente se esquece. A primeira adversidade que vem sobre a gente mete o pé. Jesus não é gênio da lâmpada. Alguns dizem que Jesus é gênio da lâmpada. Dá 3 esfregadas na Bíblia e o teu carro novo aparece. Das 3 esfregadas na Bíblia você perde 10 quilos. Pô, estou esfregando a minha até hoje. Aí eu fui subir na balança, ela me deu o número do meu CPF, irmão. A gente vive esse mundo de ilusão. A gente parece que a gente é super crente, né? Quando vem a adversidade, a gente entra na cabine e fala, agora, para o alto e avante, como se a gente fosse super crente. Não é, irmão. Não existe super crente. O que existe é aqueles que entenderam a palavra e os que não entenderam. Simples assim. Aí a gente olha e fala assim, é mesmo, é? E nunca me explicaram isso, então, eu estou te explicando. Todo mundo tem que passar pelo deserto, amém? Amém? Aí eu vou ter que falar de igual pentecostal, amém, igreja? De Mateus 4 ninguém escapa, meu irmão. Se Jesus foi para o deserto, tu acha que não vai dar uma passadinha por lá? Tem que dar uma passadinha por lá para aprender. É assim, irmão. Circunstância vem. E o pastor está espraguejando, a gente não está espraguejando ninguém não, irmão. É a Bíblia. E muitas vezes essa circunstância está começando a te mover para o centro da vontade dele. Moisés, como dizia o nosso amigo Madureira, Moshe, Eres Codó. Agora você vai ver, Moisés. Aí você vai ver. Segunda coisa, no versículo 15 ao versículo 19. Diz assim, e quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian. E sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, como é que voltaste hoje tão cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Segundo, estar fora do centro da vontade de Deus faz você perder a sua identidade. Como assim, pastor? Escuta só. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, como é que hoje voltaste tão cedo? Elas responderam. O que elas responderam? Mas Moisés não era hebreu? A identidade de Moisés ainda não tinha sido formatada. Ele tinha um coração de hebreu. Justiça da parte de Deus, mas ele ainda parecia um egípcio. Ele ainda não tinha tirado aquela carcaça de egípcio. Agora ele virou um homem sem teto, sem terra, sem família, sem povo. Ele precisava ser tratado pelo Senhor, porque ele tinha um coração de hebreu, mas ainda ele tinha características de egípcios. Quantos de nós precisamos ser tratados pelo Senhor? Porque aqui dentro nós somos hebreus, mas saiu daqui a gente vira egípcio. A gente fala como egípcio, a gente age como egípcio, a gente faz negócios como egípcio, a gente trata a nossa esposa como egípcio, a gente trata os nossos filhos como egípcio. E Deus quer nos tratar para trazer a nossa identidade de volta.
Quando as pessoas identificaram Moisés, disseram, foi um egípcio. Ele estava tão entranhado do Egito que quando olhavam para ele, falavam assim, ele é egípcio. Ainda que ele fosse hebreu no seu coração, ainda que ele tivesse um senso de justiça muito grande da parte de Deus, ele ainda era reconhecido como egípcio. E o que você mais vê hoje são crentes sendo reconhecidos como egípcio. O fulano é crente, quem? O fulano? Misericórdia. Ele precisa tratar o nosso caráter. A gente às vezes está na igreja como hebreus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas quando sai daqui, desejo a todas as inimigas vida longa. É. A gente olha para ele e fala assim, você vai estar na plateia e eu no palco. Você vai ver que o meu Deus é fiel. Eu vou pisar em você. Isso é coisa de egípcio. Coração de hebreu, mas a característica ainda é de egípcio. Mexe comigo não, irmão. Comigo não. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por acaso o pecado é vitamina? Moisés, sem identidade, sem povo, sem casa, sem identidade. E quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, irmão, a gente fica sem identidade. Você já viu alguém que caminhou um tempo no evangelho e depois saiu? Você já viu o semblante dele? Né? Você sabe. Pô, esse cara não está legal. Esse cara não está legal. Sem identidade, perdeu a identidade. E a Bíblia diz que nós somos sal. Nós somos luz. Nós somos cartas vivas escritas pelas mãos de Deus. E se alguém olha para a nossa vida e não vê nada de Deus escrito em nós, está na hora da gente rever os nossos conceitos. Perdemos a identidade. Qual é o grande problema da igreja hoje? A igreja perdeu a identidade. Você não sabe se o troço é um culto ou se é alguma balada esotérica. A cruz virou um grande varal. E as pessoas penduram um monte de coisa. A cruz é suficiente porque ali está escrito. Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sabedoria não conhece a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação aos que creem. Andar na contramão. Mas a igreja hoje, ela pendura um monte de coisa na cruz. Você está salvo, mas você precisa tomar banho com o sabonete da Santíssima Trindade. Você está salvo, que é bênção, precisa andar no Vale do Sal. Você precisa sacrificar. Você precisa subir ao monte e fazer a campanha dos 7 cabritos gospel. E a gente perde a identidade da palavra. A gente perde a identidade como igreja. Eu tenho ouvido tanto, olha, nós somos a geração dos extravagantes, nós somos a geração disso, nós somos a geração daquilo, nós somos a geração de Estevão. Essa geração não pode ter o disparate de dizer que se parece com Estevão. É uma afronta dizer que essa geração que está aí se parece com Estevão. Dá uma olhada na história de Estevão. Nós somos os jovens da geração de Estevão. Conversa fiada.
A igreja perdeu a identidade. É uma geração promíscua, uma geração carnal, que não lê Bíblia, que só quer ficar de oba-oba. A igreja perdeu a identidade profética, a identidade de ser sal, a identidade de ser luz, a identidade de ser carta viva. Nós precisamos resgatar a nossa identidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração de egípcios que se dizem hebreus. Estava vendo agora o Arrocha Gospel. E o cara teve o disparate de dizer que Deus deu para ele a música Arrocha, Arrocha, minha nega. Foi Deus que me deu. Foi Deus, pastor. Como assim? Foi Deus que me deu. Arrocha, Arrocha, minha nega. Eu sei que Deus me deu a minha nega para me arrochar ela. Tudo bem. Agora dizer que foi Deus que deu a música para ele arrochar, tá de brincadeira. Aí sabe como é que nós somos conhecidos? Vocês com um bando de bobão e nós como um bando de ladrão. Eu não sou ladrão, irmão. Eu conheço os pastores dessa igreja aqui, eu posso dizer que nenhum deles aqui é ladrão. Mas como todo mundo pega, mistura e joga no mesmo pacote, quando você fala assim, você é pastor? Então tá rico. Tô rico não, irmão. Tu acha que eu sou rico? Eu morava lá no 77 com 57 graus à sombra? Tá de brincadeira. Se o capeta tivesse um lugar para morar aqui no Brasil, ele ia morar lá em Bangu, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que aquela palavra se cumpriu lá. Descerei do trono e falei na terra minha habitação. Lá em Bangu. Pelo amor de Deus, cara. E a gente fica se iludindo. Moisés precisava ser forjado na sua identidade. A gente está com um monte de egípcios dizendo que é hebreu, e os egípcios estão quebrando. Aí a gente faz ajuntamento para ter o avivamento do despertamento para o evangelismo. Aí a gente vê o Paulo Elias, um cara só, falando o tempo todo. Tu para do lado do Paulo Elias, o cara só fala em missões, meu. Sozinho. Com mais uma galera aí que resolveu abençoar. E ninguém levanta a bandeira, nós somos os missionários da última hora. Não, vai fazer, irmão. Vai fazer. Tu fala com o Paulo Elias... De duas palavras que o Paulo Elias fala, 3 é Índia. Eu quero ir para a Índia, eu vou para a Índia, eu estou lá na Índia. Tá, Paulo Elias, tá beleza. Não, eu vou lá na Índia. Quando não é Índia, é Dalit. Dalit, tá, Paulo Elias, a gente já sabe. Mas o cara ama e não levanta a bandeira. Nós somos a geração profética que vai ganhar a Índia. Que nada, ele vai lá e vai fazer. É assim que funciona. Quando nós temos a identidade de Cristo, a gente não precisa levantar bandeira nenhuma não, irmão. Vai lá e faz, acabou. Tá tudo certo. Porque o dono da obra é o Senhor. Moisés precisava dar uma ajustada na identidade dele. E aonde a gente ajusta a nossa identidade? Deserto. Quer ver? Vamos lá. Sabia que ele ia falar de deserto, Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, Moisés, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegue para cá.
tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Terceiro, nós somos levados ao deserto para que Deus nos aperfeiçoe. Por que Moisés foi para o deserto? Depois ele foi lá cuidar de ovelha, apacentar o rebanho do seu sogro no deserto. Primeiro, irmão, Deus nos leva para o deserto e muitas vezes nós queremos rejeitar o deserto de Deus. Muitas vezes nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida é influência do diabo. Muitas vezes Deus quer nos tratar, irmão. Deus nos trata. Não tem jeito. Durante um tempo, Deus precisa aperfeiçoar algumas coisas em nós. Moisés precisava ser aperfeiçoado porque ele tinha uma grande obra para fazer. E Deus não vai colocar nenhuma grande obra na sua mão enquanto você não estiver pronto por Ele. Talvez homens digam assim: caramba, você está pronto. Homens! Eu lembro quando eu terminei o seminário, eu fiquei 1 ano e 5 meses aqui na Betânia. E às vezes me perguntavam: o que você é? Eu falei: não sei. Porque eu já não sou mais seminarista, também não sou pastor, eu sou um troço teológico. E todo mundo dizia: cara, você precisa ser ordenado. Eu falei: eu não. Não, você tem que ser ordenado, você é pastor. Eu falei: não sou pastor não, cara, sou um troço teológico. Quando me ordenarem, aí sim, eu vou ser pastor. Os homens falavam: por que você não vai para outra igreja? Na outra igreja as pessoas te ordenam. Eu falei: mas e aí? Não vou para outra igreja nenhuma, Deus não mandou sair daqui. Vou para lugar nenhum, vai se lascar. Ignorante, sou mesmo. Moisés foi para o deserto para ser aperfeiçoado. Moisés teve o seu caráter tratado no deserto. Ele saiu aquela coisa do egípcio, aí entrou o hebreu. Aí entrou o Moisés hebreu, aquele cara que começou a conhecer a Deus, porque egípcio não conhece a Deus. Ao Jeová não. Ele conhece Mamon. Ele conhece Ra. Ele conhece qualquer outro Deus, menos o Jeová verdadeiro. Porque o seu coração ainda está contaminado com o Egito. Eu preciso ter. E o Jeová só quer que você seja. De vez em quando eu faço uma limpeza na minha alma. E para fazer a limpeza na minha alma eu uso 2 textos. Primeiro, os 10 mandamentos, Êxodo. E depois o Sermão do Monte. Por quê, pastor? Simples. Êxodo, nos 10 mandamentos, me dizem o que eu tenho que fazer. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás imagem de escultura. Não levantarás falso testemunho contra teu irmão. Não cobiçarás. Isso eu tenho que fazer. Aí quando eu vou lá para Mateus, para as bem-aventuranças, eu aprendo o que eu tenho que ser. Bem-aventurados os pacificadores, os humildes de coração. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados sois vós. Então há uma diferença entre ser e fazer. Moisés foi tratado no seu caráter, mas a segunda coisa do deserto é bom. Porque no deserto você aprende a descobrir as coisas incomuns de Deus das coisas comuns. Como é que é isso aí, pastor? Vou explicar. Moisés olha para uma sarça pegando fogo. Cara, sarça pegar fogo no deserto era a coisa mais comum que existia. Combustão espontânea. 60 graus no lombo, bota uma sarça no centro de Bangu, ela vai pegar fogo, irmão. Ela pegava fogo. As sarças pegavam fogo no deserto. Até hoje a sarça pega fogo no deserto.
Isso era uma coisa comum. Moisés viu, é comum. Qual era a coisa em comum? A sarça não se consumia. Isso era incomum. Ele falou assim, pô, peraí. Aquela ali pegou fogo em 5 minutos apagou. Aquela ali pegou fogo em 10 minutos apagou. E essa aqui não apaga? Pô, peraí, alguma coisa tá? Tem algum manto nesse mistério. Ele foi para lá. Quando ele foi para lá, ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, opa, stop. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Nas coisas comuns, você aprende a ver as coisas incomuns de Deus. Ele aprendeu isso. A sarça não se queima, então queima. Mas não apaga, não apaga, então vou lá. Quantas vezes nós ficamos esperando Deus responder com trovão, né? Com raios, com anjos, né? E Deus está falando na simplicidade, naquela criança que corre, naquele irmão que chega e te dá um abraço. E às vezes a gente quer ouvir Deus falar assim, Deus, se tu não mandar o teu anjo, Deus, se tu não falar comigo. Eu gosto de frases. E teve uma frase que eu vi num Fusquinha, maneira, que me abençoou muito. Estava passando o Fusquinha, eu olhei, pô, Fusquinha bonitinho, na frase estava assim, ó. Deus não está mudo. Nós é que estamos surdos. Deus fala o tempo todo. É que nós perdemos a capacidade de ouvir. Como diz aqui o nosso pastor, nós não temos ouvidos de discípulo. Porque a gente quer ouvir o que a gente quer. E não o que a gente precisa. Moisés aprendeu a ver as coisas incomuns de Deus nas coisas comuns. A sarça pega fogo, pega, mas ela não apaga. Essa aí é diferente. Mas há uma outra coisa que Deus quer de nós no deserto. No capítulo 5, no versículo 1. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus muitas vezes nos leva para o deserto para a gente aprender a celebrar no deserto. Porque celebrar no palácio é mole, né? Tem tudo. E no deserto? Tem nada. Tem Coca-Cola não? Não. Por quê? Pô, não tem geladeira. Vai beber Coca-Cola quente? Além do mais, o dinheiro que tinha para Coca-Cola, eu comprei salgadinho. Já viu? Eu gosto de festa de crente. Festa de crente é um barato. Crente, quando está na prova, irmão, crente é uma bênção. Oh, aleluia. Jesus é muito bom, ele começa a usar um ou outro. Uma irmã liga para outra e fala, oi, irmã, tudo bem? Ah, tá bem, não tô legal hoje. Por quê? Hoje é aniversário do Chiquinho, é mesmo? É. Vai fazer nada não? Não. Que isso, irmã? Não pode? Como não vai fazer uma festa pro garoto? Eu tenho aqui 2 quilos de farinha de trigo, aleluia. Aí já liga para outra irmã, a irmã fala assim, eu vou entrar com meio Nescau. Aí a outra fala assim, eu tenho um tablete de margarina. A outra fala assim, eu tenho 1 litro de leite. Pronto, bolo de chocolate já tem na festa. Aí a outra irmã, não, mas não vai ficar só no bolinho. Eu vou pegar 2 tobe ali na conta e a gente vai botar na mesa. Aí a outra falou assim, pode deixar. Eu tô com o painel do Toy Story da festa do ano passado. Pronto, já está feita a festa. Sai foto no Facebook. O garoto bonito. Tirando minha festa de arromba. Porque Deus está sempre movendo as coisas em nosso favor. É sempre assim. Deus não desampara os seus.
E no deserto a gente tem que celebrar mesmo. A gente tem que cantar, vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Moisés teve que ir para o deserto para aprender a celebrar. Vai celebrar no deserto, irmão. E o que tem no deserto? Nada, só areia, sol. E eu tenho que celebrar a festa assim? Sim, porque quando você aprende a celebrar a Deus sem motivos, Deus dá muitos motivos para que você possa celebrá-lo. Porque você está pulando, porque eu vou sair do deserto, mas você está no meio dele, eu sei. Mas quem está me conduzindo no deserto é o Senhor de todas as coisas, e Ele tem o caminho por onde eu posso sair daqui. Deus de vez em quando faz umas coisas meio doidas. Tem um ano que eu voltei de Porto Alegre. E nesse ano, eu e a minha esposa decidimos, não vamos nos mover para lugar nenhum. Enquanto Deus não direcionar, a gente não faz nada. Apareceu proposta para ser pastor de igreja, ser pastor de jovem, ser líder disso, ser líder daquilo. Eu falei assim, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu estou no deserto. E eu vou ficar aqui. Enquanto Deus não me tirar daqui, eu não saio. E acabou. Deus tem os seus propósitos, os seus projetos. Terminando, Deus manda o povo cativo para a Babilônia. Olha. Pô, Deus, tem hora que você fala assim, mas tu vai me entregar na mão do meu inimigo, sim. Vou te entregar, tu vai para a Babilônia aí. Cara, a Babilônia era um lugar de deserto. E o povo estava lá. Cara, eu imagino os caras indo para a Babilônia e pensando assim, cara, Deus nos entregou na mão desse cara aí, meu. E aí Deus dá uma ordem lá em Jeremias 29, Deus fala assim, eu vou levar vocês para o deserto, mas olha só, deixa eu falar uma coisa só. Edifica a casa. Quando Deus manda edificar a casa, o que vem na minha ideia, fala assim, cara, não vai ser, vai demorar, porque mandou botar casa no deserto, faz casa. E ele ainda diz mais uma coisa, planta jardins. Jardim no deserto, cara. Sim. Quando você está no deserto, até o teu jardim floresce se ele é da parte de Deus, amém? Jardim é esperança, é sustento. Ele manda fazer mais uma coisa. Ele manda gerar filhos e filhas e arrumar maridos e esposa para os filhos. Cuida da tua próxima geração, cuida do teu futuro. Tu está no deserto, mas vai cuidando do teu futuro. Eu estou no deserto, vai estudando, irmão. Vai se aperfeiçoando, vai tentando crescer. E ele ainda diz mais uma coisa, procura a paz na cidade, ora pela paz da cidade. Porque quando essa cidade tiver paz, vocês vão estar em paz. Segurança. Eles poderiam falar assim, vamos arrumar um complô e vamos tirar o rei. Vamos fazer
Não, ó, ora por essa cidade onde vocês estão, porque vocês vão ficar nela. Vocês vão ficar nela. E a gente tem falado aqui, cara, vamos orar pelos nossos governantes, irmão. Tem jeito. Tem que orar pela Dilma, tem que orar pelo Pezão, tem que orar pelo Paz, tem que orar, velho. Vai fazer o quê? Eu não tenho conotação política nenhuma. Não me meto com. Mas a gente tem que orar. Não é por causa deles, é por causa de Deus. É Deus que manda. E nós, como servos obedientes, fazemos aquilo que o nosso Deus ordena. Mas ele também diz uma coisa muito interessante. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que só profetizam aquilo que vocês querem ouvir. Porque no deserto, irmão, aparece um monte de profeta. Quando você está no deserto, todo mundo tem uma palavrinha legal. E tudo que você precisa quando você está no deserto é uma palavra de consolo, né? Eu me lembro que numa fase que eu estava comendo pimenta com sal, comendo pimenta e temperando com sal, eu estava pedindo uma palavra a Deus, falei, Deus, eu já não... A coisa tá... Pô, latindo no quintal para economizar cachorro, Deus. Me ajuda aí. E procurando uma palavra de Deus, e Deus falou assim, vai para a Bíblia. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, agora eu vou abrir em Deuteronômio 28, ele vai dizer para mim assim, agora virão sobre ti essas bênçãos, e tal, o teu celeiro fartamente se encherão, a sua casa. Eu falei, glória a Deus, e agora? Aí quando eu falei, vai lá em Lamentações, bota tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Eu olhei para o alto, eu falei, eu te amo, Jesus, eu te amo. E vamos caminhando. No deserto. Porque a gente gosta muito de palavras, né? Eu falei para vocês, a gente saía daqui para Xerém, para Seropédica, São Gonçalo. Aí uma vez nós fomos numa vigília lá em Paciência. Cada um bota R$10, vamos botar gasolina no Corcel 2, vamos. Aí vai aqueles 3 presbíteros, um pastor e um diácono. O bonde dos pentecos. Vamos. Falei assim, Deus precisa falar comigo hoje. Aí, Isaías, eu fui como? Ataviado, bacana, né? Gravatinha. Aquela oração das 3 da tarde. Coisa linda, mesa branca. 2 varoas dirigindo. Coisa linda. Deus fala mesmo, irmão. Deus fala mesmo. Falou comigo aquele dia. Eu estou aqui, ó. Falei, Deus tem que falar comigo. Eu estou saindo daqui para Paciência. Eu já estou sem paciência, Deus. Fala comigo, Senhor. Hoje tu tem que... Eu clamando no carro, Senhor, fala comigo, fala comigo. E a gente pentecostal sempre pensava assim, né? Eu vou falar baixo, em pensamento, que se o diabo ouve. A gente tinha essa tática. Eu aqui no pensamento, ó. Senhor, fala comigo. Aí eu entro na consagração e sento. 3 corinhos de fogo, que é para animar a coisa, né? É, Márcia? 3 corinhos de fogo, 3 pandeiradas boas, tac-tac-tac-tac, pá, pum, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha, pai, pum. O azeite desce lá da oliveira, pai, já dá uma machada para lá, uma machada para cá. Eu falei, agora tá bom, agora esquentou, agora vai. Aí, varoa vem marchando na minha direção, hein? Você, varão. Eu falei, Jesus, tu vai falar comigo. Assim diz o Senhor, entra no teu quarto em silêncio, que o teu pai que te vê em silêncio te recompensará. Acabou. A consagração acabou ali para mim. E eu pensando, eu botei R$10 de gasolina para ouvir isso aqui. Era melhor ter ficado em casa, fazia um café com a esposa, orava e ia para o quarto. Porque a gente quer ouvir o que a gente quer. No deserto a gente procura palavras. E nem sempre Deus vai te dar uma palavra no deserto. Às vezes Deus faz um silêncio. Que você fala assim, meu Deus, fala alguma coisa. E você não ouve nada.
Aí você usa aquela tática, né? Vou abrir a Bíblia para ver o que Deus fala, né? Como aquele irmão que queria suicidar-se. Ele falou assim, eu não vou me suicidar. Eu estou com desejo de me suicidar. Mas Deus vai falar comigo agora. Eu vou abrir a Bíblia. Aí abriu, aí caiu lá naquele versículo. O que tem que fazer, faça logo. Eu falei, que isso? Aí não. Irmãos, nossa vida, ela é regida pelo Senhor, amém? A gente passa por tratamentos, mas Deus nos dá uma oportunidade tremenda, sabia? Mesmo que você esteja no deserto, no Egito, na Babilônia, você é livre. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. Eu não sei como é que você está. Também não me importa. Ah, pastor, você não sabe como eu estou. Não sei, não quero saber, não vou ficar com raiva de quem sabe, porque quem sabe da sua vida é Deus. Mas nessa noite eu queria te desafiar a fechar seus olhos. Feche seus olhos. Começa a dar uma analisada. Faz uma análise. Você é livre, amém? Diga assim, eu sou livre. Mesmo no deserto, eu sou livre. Mesmo na Babilônia, eu sou livre. É isso aí, meu irmão. Às vezes Deus trata o nosso caráter. Às vezes Deus trata a nossa vida. Às vezes Deus trata algumas circunstâncias em nós e a gente tem que aprender. Eu queria, nessa noite, ministrar uma canção com você. É uma canção muito simples. Vamos ficar de pé. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que está cansado, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre.
você está. Mas o Senhor sabe. Ah, pastor, eu estou num baita do deserto. Legal. Jesus está nesse deserto com você. Ah, sim. Eu preciso ser tratado. Jesus está aqui para te tratar nessa noite. Queria te convidar a sair do seu lugar. Queria orar com você. Queria que você se movesse até aqui. Em nome de Jesus. Queria orar com você. Aleluia. Deus tem os seus modos, tem as suas formas de nos tratar. Mas lembre-se, você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Aleluia. Você é livre em nome de Jesus. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que está cansado, você que está cansado, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre. Liberdade está nesse lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Jesus reina nesse lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Diz, eu sou livre, eu sou livre. 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 Eu e você somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia, nós somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Diga assim: já não há condenação. Já não há condenação. Eu sou livre. Já não há condenação. Já não há condenação. Já não há condenação. Eu sou livre. Livre do pecado, das algemas do diabo. Eu sou livre. Livre do pecado, das algemas do diabo. Eu sou livre.
Senhor, Tu conheces os Teus filhos. Tu sabe aonde Tu quer levar cada um deles nessa. Tu sabe o que Tu tem para cada um deles. Tu sabe o caminho que Tu tem preparado para cada um deles. Cada um deles chega diante do Teu altar com um pedido, com um clamor, com uma oração. E tudo que eu quero Te pedir nessa noite, Pai, se Tu propício aos Teus filhos. Tu é o Deus que tem os seus meios. Tu é o Deus que tem os seus propósitos. Tu é Deus que tem os seus projetos. Por isso, Deus, abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite. Ó Deus, visita os corações. Ó Tu que é poderoso, Tu que é infinitamente grande, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos. Ah, Senhor, leva-os aonde Tu queres. Realiza neles a Tua obra, Senhor. Faça com que eles possam entender que este momento é um momento que o Senhor tem tratado, mas que também o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado. Ó Deus, não há dor que dure para sempre. Não há deserto que não será ultrapassado quando o Senhor está na direção. Ó Senhor, mas nessa noite eu quero Te pedir aos Teus filhos que estão no deserto, Senhor, que Tu possa dar uma prova da Tua presença, assim como Tu disseste ao povo, que Tu colocaste uma coluna de fogo e uma nuvem, Senhor, como sinais visíveis da Tua presença. Que eles possam experimentar, Pai, aquilo que Tu tem para a vida de cada um deles. No nome de Jesus, Senhor. Tu és o nosso Deus e não há outro além de Ti. Ministra sobre a vida de cada um deles, Senhor. Eles são livres, mesmo vivendo no deserto. Eles são livres porque Te conheceram. E a liberdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Pai, nessa noite eu quero Te pedir, ó Deus, ouve o clamor dos Teus filhos. Assim como Tu ouviu e disse a Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo no Egito. Que Tu possa, Senhor, ouvir o clamor do Teu povo nessa noite. Nós queremos abençoá-los no nome de Jesus. O nome poderoso, o nome lindo, o nome invencível, nome sobre todo nome. Aleluia. Aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Aquele que, como foi dito aqui, nos abriu um novo e vivo caminho onde nós temos acesso ao Pai. No nome de Jesus, Senhor. Abençoa a Tua igreja nessa noite. Abençoa o Teu povo que se reúne aqui nessa noite. Em nome de Jesus. 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 Liberdade! Liberdade! Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Jesus! Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Você que é livre, dê um aplauso ao Senhor. Aquele que te libertou, aquele que te trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Digam amém. Interessante, eu fui nascido e criado no pentecostalismo e não tenho um trejeito desse que é que inveja que eu tenho de você. Desde criancinha, criado em igreja pentecostal durante muito tempo.
E o Flavão é o pastor mais batista, mais pentecostal que eu conheço. Ao contrário, quando eu estava lá no pentecostalismo, o que eu ouvia dos meus irmãos pentecostais era o oposto. Você era para estar numa igreja batista. Engraçado, né? Como são as coisas. Se você está sendo conduzido ao deserto por Deus, com certeza é para que dê certo. Amém, irmão? Tenha uma boa semana. Uma semana de muitas surpresas de Deus na sua vida. Uma semana vitoriosa. Quarta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Cumprimente a pessoa que está mais próxima a você. Deseja a ela uma feliz semana. Feliz semana, meu querido. Vamos orar, vamos nos despedir orando. Vamos todos nós abençoarmos-nos mutuamente. Vamos nos abençoar mutuamente, né? Se você puder virar para o seu irmão aí mais próximo, se você não tiver inibições, né? Tem gente que fica meio inibido, tal, a gente não quer forçar nenhuma barra, não. Se você puder virar para a pessoa mais próxima a você, diga assim para ela antes da gente ir embora: meu querido irmão, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.